recebe a todos para falar de um tema tão importante como empoderamento feminino. Feliz em ter essa sala cheia, tanta mulher aqui. É um extremo orgulho, não tem como dizer isso. Então, como é que a gente vai começar agora? A gente vai ter uma mesa de abertura, só explicar para a maioria que não conhece, até mesmo ouvir. E depois vamos ter a palestra com a Mariana, apresentá-la a voz. E vamos ter algumas perguntas. Eu abri para perguntas. E depois vai ter o sorteio dos livros, tá, gente? Então, todas as mulheres, o sorteio vai ser feito somente para as mulheres. Receberam um númerozinho, tá? Esse número tem um nome, então no final a gente vai sortear, tá ok? Muito obrigada. Então, vou começar a mesa de abertura. Obrigada, Luciana. Eu ia falar para você fechar a porta mesmo. Então, eu vou chamar a mesa a Débora, da representante da Sub-7 de Guarulhos. Eu vou chamar também o presidente do sindicato, Luiz Carlos Santos. É homem, mas... Não, mas também. E a Simone, ela está representando o PT, mas ela pediu que ela queria ficar aqui só observando hoje. Dá um oi pra gente, Simone. E eu, como representante do sindicato de Guarulhos, em região. Boa noite a todas e a todos. Eu quero parabenizar o evento, os sindicatos bancários, em nome da Silvana, pela iniciativa. É sempre muito bom e muito importante a gente falar sobre mulheres e principalmente empoderamento das mulheres, né? Que é um tema que a gente ainda não entende muito e é muito amplo também. E eu até fiz algumas anotações aqui sobre empoderamento. O que eu entendo, né, como empoderamento? Que seria o quê? Dar poder. E aí a gente começa a entrar numa reflexão. O que é dar poder para as mulheres? É ajudar a mulher a conquistar alguma coisa? Dentro do sindicato eu penso, o que é empoderar uma colega, né, dentro do sindicato? Uma diretora, uma sindicalista? Será que ajudar que ela participe das atividades? Porque para a mulher é muito difícil, né? Participar de atividades, cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar e ainda ser sindicalista. E aí eu estava lendo também os cartazes que eu amei. E aí um deles me chamou a atenção. Uma sobe e puxa a outra. E aí uma coisa que eu também reflito muito e muitas vezes, e praticamente todos os dias dentro do movimento sindical, que é, será mesmo que a gente puxa? Ou será que a gente puxa para baixo? Como que a gente pode ter realmente sororidade, né? Que é uma palavra até difícil de falar, entre nós mulheres? Porque é muito difícil a gente falar, eu vir aqui e fazer um discurso bonito, para todo mundo que está aqui ouvir e falar, putz, a Débora é legal. Mas será que lá dentro da minha casa eu faço pelas minhas companheiras? Ou a primeira oportunidade que eu tenho, eu desconstruo o que a minha colega fez? E isso eu percebo que em vários lugares, não só no meio sindical, mas a Dani participa comigo do Conselho de Política para as Mulheres da cidade de Guarulhos, e a gente percebe o quanto a gente acaba sendo anulado ali no conselho, que é um espaço para empoderar. Então você começa a pensar, poxa, a doutora vai explicar pra gente o que é esse bendito empoderamento das mulheres. Então é isso, novamente, parabéns. Obrigada, Silvana, pelo convite. Espero que a gente consiga sair com menos dúvidas. E eu torço muito, dentro do sindicato eu sempre falo, eu falo sobre mulher todos os dias. Eu falo sobre empoderamento todos os dias. E eu falo de combate à violência à mulher todos os dias.
Porque até esse mês de março, mês das mulheres, nós tivemos uma reunião e foi dito: de novo a gente vai falar sobre violência à mulher no aeroporto? Eu sou do aeroporto. E aí eu falei: sim, porque todos os dias a gente vai falar sobre violência à mulher. Porque enquanto houver violência à mulher, a gente tem que falar de violência à mulher. Então, que essa palestra seja um passo para que a gente, mais um passo, né? Para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre o universo feminino e como a gente pode conquistar efetivamente outros espaços e principalmente o companheirismo verdadeiro entre nós, tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, Débora, uma companheira mesmo, sempre com a gente na luta, né? Feminista. Esse cabelão lindo, maravilhoso, pela Paula, morrendo de inveja, mas marca já tudo bem, tá? Já quero saber até quanto custa. Bom, meu nome é Silvana, para quem não conhece, eu sou do Sindicato Bancários de Guarulhos, sou representante das mulheres aqui pelo sindicato. Tenho muito orgulho de estar frente sempre e falando do feminismo, porque eu sou feminista declarada para todo mundo. Gostou ou não gostou, eu sou feminista. Não estou aqui prestando conta, não, estou dizendo que sou. E quero deixar um pouquinho do que foi pensado aqui. Cada cartaz desse foi colocado... Por que do varal? O varal é um símbolo muito feminino. Feminino, não feminista, feminino. Por quê? Desde os primórdios, as mulheres paravam a roupa e colocavam elas tiradas no varal e com os pregadores. É um pouco mais moderno, né? Não foi no princípio. E ali, cada roupa que elas colocavam, elas deixavam as suas tristezas e as suas alegrias. E aqui eu peguei frases de todos os lugares que eu pude pegar, para que cada um refletisse sobre cada uma dessas frases. Tá? Então, acho que é essa a questão que eu quero trazer aqui. Trouxe algumas questões e algumas pautas nossas. Não podemos esquecer do que é Marielle na nossa história e no nosso feminismo também. Trago toda essa questão, trago a reflexão de todos para a gente ver em que momento o feminismo teve que atuar, que ele veio numa hora que o patriarcado vinha aí crucificando, maltratando cada uma de nós. Então é sobre isso também que a gente tem que pensar. O patriarcado ele quer que a mulher não tenha voz alguma. E o feminismo veio trazer para que todas as mulheres tenham voz e que sejam iguais perante a todos. O ser humano igual a todos. Então isso é uma coisa que a gente tem que trazer aqui e sempre para discutir isso, explicar o que é se empoderar. Se empoderar não é falar assim: eu quero o direito daquilo, eu tenho o direito daquilo. É se colocar. E a doutora veio falar isso com a propriedade maior que ela tem, tá? Então é um grande prazer estar aqui mesmo, tá? Obrigada, Débora. Obrigada, Simoninha. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada ao sindicato que está presente. Obrigada a todos que estão aqui, todos e todas que estão aqui. Tá? Presidente, Bom, primeiro, boa noite a todas, a todos. Bom, mais uma vez a gente tem um desafio enorme. Acho que pela primeira vez a gente está tendo um plenário aqui nosso com mais mulheres do que homens. Normalmente a gente tem os homens mais presentes do que as mulheres. E é muito importante que a gente consiga, nesse determinado momento histórico que a gente está vivendo, ter um plenário dessa magnitude. Por quê? Porque cada um de vocês, eu tenho certeza que vai poder multiplicar esse debate de alguma forma. Não precisa saber tudo, a gente não vai entender tudo, mas um pouquinho que a gente consiga multiplicar isso, eu tenho certeza que as outras atividades, as mulheres que já devem estar no primeiro não, vão poder produzir isso muito mais vezes. Então, o nosso exercício aqui, não como presidente do sindicato, mas como homem, é a gente exercitar a nossa escuta para que a gente também assimile alguns comportamentos. Nós somos criados dentro de uma sociedade machista. Então, claro que a gente carrega um pouco de machista. E a gente vai aprendendo, em casa. Meu filho me cobra pra caramba. Então, imagino o filho dos outros várias pessoas que existem. Então, é muito legal isso, mas a questão eles também me cobram. Mas acho que é importante a gente realmente refletir. Então, acho que a gente tem que trabalhar a escuta, dizer, Débora, que a questão da violência contra a mulher, desde 1911, lá no 8 de março, que
que as mulheres enfrentam isso no trabalho, enfrentam isso em casa, enfrentam isso na sociedade, enfrentam isso hoje. Não é uma coisa do século passado, infelizmente a gente tem voltado a ver essa atitude de agressões contra as mulheres e que infelizmente a gente vai ter que vencer. Agora só vence isso com conhecimento, com diálogo e cada vez mais ouvindo a mulher. E para isso, aí a mulher tem que estar falando, porque não é o homem que tem que falar em nome da mulher. É a mulher que tem que falar em nome dela e a gente tem que saber dividir isso e esse espaço tem que ser conquistado e também não é dado. Então, eu acho que esse é o nosso desafio. Dar condições para que a mulher dispute esse espaço e pede igualdade com o homem, porque senão a gente segura para a gente. Então, eu espero que a gente possa, depois do dia de hoje, ajudar muito mais mulheres a, melhor, não soltar a mão de ninguém, inclusive de vocês, para que vocês galguem cada vez mais espaço, tá bom? Muito obrigado e uma boa plenária para todo mundo. Obrigada, Luiz. Vamos fazer. Vou chamar aqui, com muito orgulho, uma feminista, Fabiana Frade. Ela é psicóloga clínica, psicóloga científica, psicanalista com especialização em terapia de família, casal e sexual. Por favor, a mesa, Fabiana. Boa noite. Tá bom o som? Bom, eu trouxe a minha colinha porque senão, como eu disse para a Silvana, eu acabo me empolgando e perco o tempo. Então, eu preciso disso aqui, tá? Primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer a todos pela presença, pela disponibilidade, né? Por dispor de um tempo para estar aqui ouvindo sobre o empoderamento feminino. O feminismo, ele não é só para as mulheres, é para todos nós, benefício de todos, tá? Bom, muito se fala que o machismo, ele é o contrário do feminismo. Totalmente errado, tá? É a mesma coisa que comparar uma porta a uma maçã. O feminismo, ele veio, é um movimento pela luta da igualdade de gênero. É uma luta social. O machismo, ele surgiu pelos nossos ancestrais, né? É um patriarcado. Nós mulheres no feminismo não queremos mostrar que somos superiores, tá? Nós não estamos fazendo isso, então não é o contrário. Nós queremos uma igualdade humana, é isso que nós estamos buscando aqui, é uma questão social. Eu não vou me alongar muito sobre o conceito do feminismo, porque eu sei que vocês já ouviram algumas palestras sobre o assunto e eu preciso trazer, na verdade, o que vocês podem fazer na vida de vocês, né? Como vocês podem aplicar o feminismo no dia a dia, tá? São várias informações nas redes sociais, muitos grupos que na maioria das vezes são compostos por mulheres, homens também participam de alguns, tem alguns homens que concordam, tá? Estão tentando alinhar um pouco mais, entender um pouco mais, estão ouvindo mais as mulheres. Então, minha proposta aqui é focar em materializar o conceito do feminismo no nosso dia a dia, tá? Muitas mulheres questionam como fazer isso, tá? Então, assim, uma família construída dentro do feminismo, você se liberta e liberta outras pessoas de qualquer situação machista, qualquer uma. Nós precisamos orientar nossos filhos, começa dentro de casa. Muitos homens ridicularizam, né, o movimento, dando exemplos de mulheres que saem na rua com os seios de fora, né, até falamos sobre isso, cultivam os pelos, banalizam, dizendo várias situações absurdas que estão escritas todas aqui, né? Aliás, parabéns, porque a decoração ficou maravilhosa. Então, existe um propósito para tudo isso. Se as mulheres elas vão às ruas e elas tiram a blusa,
elas mostram o corpo delas, é justamente para mostrar que não temos que seguir um padrão. Não é uma coisa sem propósito, existe um porquê, tem que buscar saber sobre isso, né? Bom, como saber que somos feministas? Se tudo que nós falarmos aqui, vocês forem de acordo, vocês são feministas, tá? Algumas experiências particulares, todos nós temos pelo menos um caso de machismo na família, é impossível não ter, né? Ou você vive, ou você viu alguém viver isso, então tá muito claro para todas nós que isso é fato, existe. Algumas pessoas podem não concordar, mas é real, tá aí, né? E precisa ser estudado. Então, se você também acha que você não é limitada para fazer alguma coisa por ser mulher, então você também é feminista. Então é muito fácil identificar se você é feminista ou não. Bom, outra coisa também que falam muito, nossa, toda feminista é revoltada. Gente, Odeia homem. oi? Odeia homem. Odeia homem. Assim, tem mulheres que de fato viveram, sofreram e tem motivo sim para estarem revoltadas, né? Não são todas, mas tem mulheres que sim. E tem outras que não estão revoltadas, mas se você escutar as histórias, você fica. Não tem como não ficar, né? Dá uma olhada, dá uma lida nesses cartazes. Não tem como você ficar em paz lendo tudo isso, né? Agora tem uma coisa polêmica que pode ser que algumas aqui não gostem do que eu vou falar, tá? Mas, assim, o homem pode ser feminista? Algumas mulheres não gostam muito disso, mas elas têm motivo, tá? Elas têm algumas experiências muito traumáticas, né? Nós temos muitos casos aí de abuso dentro da própria casa, pelo pai, pelos tios, primos. Eu atendo muito isso no consultório. Então, como que essas mulheres vão aceitar abertamente um homem no movimento delas? Então eu entendo quando elas falam isso. Mas tem alguns homens sim que se interessam. Outro fator também que uma pessoa uma vez comentou comigo é que alguns homens se aproveitam de alguns conceitos do feminismo para se aproximar de mulheres, como cantada. Então assim, ele não está envolvido, né, no movimento, é um outro interesse, né? Então assim, só que se o feminismo ele é um movimento pela igualdade humana, então sim, o homem pode ser feminista. Se a gente não concorda com isso, a gente vai contra exatamente essa questão da igualdade, né, de gênero. Bom, eu falei já do feminismo nas redes sociais, mas eu vou voltar um pouco, porque assim, tem a questão do ódio. Algumas mulheres odeiam os homens, como eu falei, tem aquela experiência traumática, né? Mas tem o ódio dos homens sobre o movimento, porque, na verdade, eles perdem os privilégios, né? Eles perdem os privilégios deles e eles passam a ter mais mulheres conscientes de um relacionamento abusivo, por exemplo, tá? Se nós criamos nossas filhas nesse conceito, as nossas filhas dificilmente vão se envolver num relacionamento abusivo. Existem outras situações, eu peço perdão pela minha pronúncia em inglês, tá? Mas assim, tem o interrupting, que no caso são os homens que interrompem as mulheres o tempo inteiro, constantemente. Então assim, ele não se importa com o que você está falando. Na verdade, ele não se importa mesmo, né? O homem que se comporta assim, ele não está prestando atenção porque ele acha que é bobagem o que você fala. Então ele vai te interromper. E muitos utilizam a força física. Pega com força no seu braço para você e fala mais alto, né? Tentando se posicionar ainda mais para você recuar e entrar naquela condição submissa. Então eles utilizam a força também.
Tem o mansplaining, que seria os homens que tentam explicar coisas óbvias, né? Coisas que vocês entendem, mas eles querem explicar. E aí, como eles explicam? Com aquela forma didática, sabe? Porque você não é muito inteligente, não é? Isso. Então, assim, ó, não, peraí, vou explicar pra você. Isso, exatamente. Você entendeu o que você está falando, né? Appropriating, que seria o homem que se apropria da ideia da mulher. E isso no trabalho acontece muito, né? E aí ele ganha o mérito disso. Porque algumas mulheres não conseguem aplicar também no trabalho o empoderamento feminino. Gaslighting, que seria o abuso psicológico, né? Que faz a mulher acreditar que ela não tem sanidade mental, né? Chama ela de louca. Qualquer coisa é louca, né? Isso. Que ela não tem noção do que está acontecendo, e todos os homens machistas, eles são controladores e manipuladores. E quando a mulher está nessa condição mais submissa, ela acaba acreditando que ela tem culpa das coisas. Ela pega a culpa de tudo, né? Isso foi criado, isso daí são dos nossos ancestrais, nossos avós, bisavós, né? Tanto os homens como mulheres, né? As mulheres, no caso, porque elas acabam não sabendo exatamente, elas não sabiam o que fazer, né? Elas ficavam acuadas, totalmente dependentes financeiramente e tudo mais. Bom, nos últimos anos, o assunto feminismo está sendo mais falado. Algumas pessoas tentam ignorar, mas é muito difícil, porque hoje as redes sociais mostram. E nós, como mulheres, nós temos que divulgar tudo o que acontece com as mulheres, temos que divulgar. É uma forma de visibilidade, porque os homens tentam ignorar isso, os homens machistas, tá? Homens que estão aqui, desculpa, estou falando de homens machistas se vocês forem, né? Tem as ameaças também que os homens fazem, né? Em cima do movimento, nas ruas. As mulheres dos movimentos nas ruas, elas também sofrem. Eu tenho relatos no consultório sobre isso, de mulheres que fazem parte, né, da militância, e elas comentam sobre isso também. E assim, existem algumas particularidades, né? Cada mulher teve uma vivência, eu tive uma, vocês tiveram, e assim, eu sei da minha vida, e algumas coisas que eu passei, algumas mulheres passaram, ok, mas tem algumas coisas que eu passei e outras mulheres não passaram, e vice-versa. Então nós temos que ouvi-las também, tá? E eu estou falando assim, eu estou falando de mulheres lésbicas, negras, bissexuais, trans, periféricas. Eu não vivi a vida delas, tá? Mas eu quero ouvi-las, eu quero entendê-las, e elas precisam falar delas, não sou eu que tenho que falar delas, entende? Então, elas precisam de voz, e nós temos que ouvir. E dentro do movimento, infelizmente ainda existe aí um problema sobre isso, tá? Mesmo dentro do movimento. Algumas mulheres não dão tanta abertura, né? Elas precisam gritar um pouco mais. E nós temos muito que aprender com elas. As mulheres que chamam o feminismo de mimimi. Dá até um arrepio ancestral isso. Dá. É uma ingratidão, né, por todas as mulheres que já lutaram até hoje e as que lutam. Eu vejo isso como uma ingratidão, porque nós estamos aproveitando isso, né? E assim, exatamente. Exatamente. E aqui só teriam homens. Só teriam homens aqui nessa sala. Nós estaríamos aonde? Se não fossem elas, né? Se estivéssemos vivas. Né? Se estivéssemos vivas, nós estaríamos em casa, dependendo deles para tudo, né? Servindo, cuidando dos filhos, da casa, isso que nós estaríamos fazendo.
Esse exemplo que eu dei é de uma mulher que não tem opção, mas se a mulher, ela pode escolher, se ela escolher estar em casa, cuidando dos filhos, cuidando do lar, é uma opção dela, ela não foi obrigada a isso, ela teve uma opção. Então quando tem uma opção, ok, a gente não pode mesmo criticar essa mulher, ela optou por isso, ela não foi obrigada a isso, né? Então o que nós queremos é escolher. Respeitar é o feminismo também. Exatamente. Empoderamento não é só trabalho. Não, empoderamento não é só trabalho. E na verdade, eu vou falar aqui Uma palavra importante, a escolha. a escolha. Se ela escolher, A escolha. Eu pensei que ela tivesse levantado a mão. Vamos tentar deixar as perguntas. Bom, então assim, quem tem medo do feminismo é quem tem medo de perder os privilégios, né? Olha, eu vou pedir aqui licença para vocês para contar um pedacinho da minha história, tá? Como eu me tornei feminista. Na verdade, eu não me tornei, eu nasci feminista. Tive a sorte de nascer numa casa assim. Então, assim, eu até tinha dificuldade, tá? De entender por que as pessoas não entendiam o feminismo. Porque para mim era muito claro. Mas foi até um preconceito da minha parte, porque eu vivi isso, né? Muitas mulheres não viveram, então eu não podia julgar. Por isso que eu falei, nós temos que ouvir outras histórias, né? Respeitar outras histórias. Então, assim, a família do meu pai era uma família patriarcal, tá? Portugueses, tradicionais. Os homens traziam sustento, a mulher cuidando da casa, aquele clássico. Em alguns casos, infelizmente, tiveram também violência doméstica, tá? A mulher não tinha opção, né? Na família do meu pai não tinha opção. E eles não se davam conta disso também. Eles não tinham essa percepção de que eles estavam vivendo algo errado. Para eles era normal. Porque essa submissão é ancestral, né? Então, aquilo que eles viviam, para eles, ok, era aquilo. Eles não viam outro mundo, então era dessa forma, eles aceitavam assim. As gerações seguintes foram melhorando, mas ainda estão em transformação. A família da minha mãe era uma família matriarcal, não era uma família feminista, era matriarcal. Era uma família, assim, a minha avó é negra, da parte da minha mãe, ela foi periférica, ela criou 12 filhos, ela só criou sozinha porque o meu avô faleceu, mas ele era uma pessoa que respeitava muito ela. Os homens da família da minha mãe respeitam as mulheres até certo ponto, né? Porque assim, não existia violência, tá? Só que o que acontecia? Era um machismo velado. Então assim, todo mundo trabalhava, as mulheres, os homens trabalhavam, traziam sustento, tudo mais. Mas as tarefas de casa, para o homem sempre foi uma opção. Não era obrigatório como era para as mulheres. Então era aquele machismo velado porque elas falavam assim, mas se a gente pede, eles vêm e fazem. Então assim, era opcional e para elas obrigatório. Então as gerações seguintes acabaram desconstruindo um pouco isso, mas ainda estão em transformação. Aí os meus pais se uniram, foi um choque de cultura, né? Foi um choque de cultura, mas os dois acabaram se acertando, né, no dia a dia. E eu nasci numa família com igualdade de gênero, porque em casa minha mãe e meu pai trabalhavam, os dois cuidavam de casa, eu e meu irmão, quando começamos a trabalhar, também o mesmo ritmo. O meu irmão sabe lavar, passar, tudo que eu aprendi, meu irmão aprendeu. Não tinha diferença na minha casa. Só que meus pais não sabiam da existência do feminismo. Foi uma coisa que eles construíram ali. Então, por isso que eu falo que eu já nasci feminista, porque isso para mim era normal. Assim como os outros também achavam que a vida deles era normal. Quando eu fui na casa de algumas amigas, eu via que o quadro era bem diferente. E isso daí me chocou muito. Porque eu vi aquela cena da mulher cansada em casa, esgotada, os filhos correndo e ela cuidando de tudo. E aí o homem chega, ela põe o chinelo do lado do sofá, o jornal no braço do sofá. Eu vi essa cena é real. Ele sentou no sofá, tirou o sapato, ela recolheu o sapato dele, ele abriu o jornal e leu o jornal. E a casa assim, ó. Aquilo pra mim, eu falei, peraí, por que
que esse homem está sentado? Se tem um monte de coisa para fazer. Porque eu chegava em casa, era assim, o primeiro que chegar começa a fazer as coisas. Então, um lavando, o outro passando. E era assim, normal. Quando eu vi aquilo, eu achei horrível. E aquela mulher sem brilho, aquela cena de depressão. Era uma depressão. Muitas mulheres ficaram depressivas por conta de tudo isso, sem saber o que era depressão. Muitas delas, né? E não tiveram o tratamento adequado, porque elas não podiam, né, adoecer. Elas tinham que cuidar da casa. Tinha essa cobrança também. Então, assim, eu não falo que a minha família era perfeita. Nós tínhamos vários outros problemas, tá? Mas na nossa família, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, não tinha machismo. Não existia ali na nossa casa. Aí eu casei, né? Casei e consegui fazer com que a minha filha tivesse uma educação de igualdade de gênero. E a minha filha já tem consciência política e social. A gente tenta bastante, né, orientar, ela é nova, mas ela já tem muita consciência que, olha, ela fala cada coisa que muita gente não consegue compreender. Bom, então assim, eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui representando todas as mulheres, né? Todas as mulheres que já sofreram, todas as mulheres que já lutaram, e vocês também, vocês estão representando, vocês estão aqui, e o empoderamento é isso, tá? Eu vou trazer, vou tentar materializar, a gente precisa materializar o conceito do feminismo, não pode ficar só na teoria, a gente precisa colocar no dia a dia, no nosso dia a dia. Então, eu espero que vocês saiam daqui, pelo menos com a reflexão do empoderamento, para vocês, quando chegarem em casa ou no trabalho de vocês, conseguirem empoderar outras mulheres também, porque é assim que a gente consegue empoderar outras mulheres, tá? Passando informação e tentando aplicar em casa, tá? Porque não adianta a gente também levantar a bandeira do feminismo e em casa ser submissa, né? Levantar a bandeira do feminismo e deixar que na empresa você não tenha voz. Então não adianta. A gente tem que colocar em prática. Bom, eu achei interessante falar um pouco sobre essa prática, mas eu quero avisar que assim, a prática ela tem que começar dentro de casa, então nós podemos fazer isso com os nossos filhos, tá? Educar as nossas filhas a terem escolhas, elas têm escolhas. Se elas quiserem casar e ter filhos, e for escolha delas, ok, elas vão ser felizes assim. Mas se elas querem trabalhar, viajar, conhecer o mundo, também é uma escolha delas, né? Deixar que elas tenham essa escolha e dar essa consciência política e social para elas, para que elas sejam boas pessoas também, pessoas empáticas, né? Que também cuidam do próximo, como ela falou aqui da sororidade. Até eu já tenho dificuldade para falar. Essa palavra é difícil. Então não ter mais essa definição de papéis, né? Porque todos nós podemos ser feministas. Os meninos, no caso, nós temos que educar os meninos, nossos filhos, sobre o respeito. Tem muitos pais ainda que educam os filhos homens para pegar as menininhas, né? Segurem as suas cabritas. Meus bodes da solto, como isso eu acho. Exatamente. Ainda tem pais que fazem isso com os filhos. Quando eu falo que o feminismo também é bom para os homens, eu vou dar um exemplo aqui. Tem muitos pais que antecipam a vida sexual dos filhos homens e nem sempre eles querem isso. Tá? Eu já tive relatos no consultório de homens que sofreram isso na infância e não queriam ter perdido naquele local ou com aquela pessoa porque o pai obrigou, o pai levou, né? Então o machismo ele também é ruim para os homens, não é só para as mulheres. Isso é só um exemplo, tá? A gente também precisa parar com as pequenas atitudes e comentários machistas que nós costumamos fazer no dia a dia, até mesmo por conta do que foi aprendido, né, por nossos pais, nossos avós, enfim. Bom, nós temos que garantir a consciência dos direitos, tá? É isso que nós precisamos fazer. Educar os nossos filhos para isso, tentar trazer para a empresa, tentar batalhar por salário digno, né? Oi? Igualdade. Igualdade.
principalmente. Ganhar menos que o homem hoje no mercado de trabalho. Exatamente. Tá? Eu não sei se vocês conhecem alguma mulher empoderada próxima de vocês. Porque assim, a gente fala muito sobre pessoas públicas. Fica parecendo uma coisa inalcançável, né? Então a gente precisa olhar para os lados. Tem alguma mulher empoderada na minha família? Tem alguma mulher empoderada na minha rua? No meu trabalho? Entende? Nós precisamos ouvir essas pessoas, né? No dia a dia, saber como elas podem colaborar com o trabalho ou em casa, o que quer que seja. Ouvir essas mulheres mais próximas. Mas tem uma frase que eu vou repetir aqui, que assim, não existem mulheres fortes, mas tem mulheres que não descobriram sua força ainda. E isso é verdade, tá? Porque se você começar a avaliar a sua vida, como que eu me coloco no mundo? Né? Qual é o meu papel aqui? O que eu faço como mãe, como mulher? O que eu faço para mim mesma? Né? O que nós podemos fazer? Uma coisa que também temos que fazer é parar de perdoar pessoas que a gente não deve perdoar, que continuam desrespeitando mesmo depois do perdão. E isso muitas vezes acontece dentro do casamento, sabe? Algumas situações que você vai perdoando, e isso vai criando cada vez mais força para esse homem ter as mesmas atitudes de novo. Então isso é uma forma de empoderamento. Não permitir, dizer não, também é. Outra coisa sobre o machismo que nós temos que corrigir é que o nosso corpo não é público. Eles não podem tocar a hora que eles quiserem, né? Eles não podem decidir o que a gente precisa fazer com o nosso corpo. Eles não podem decidir a roupa que a gente vai usar. Nós podemos usar e fazer o que quisermos, tá? Isso é inadmissível. Outra coisa que os homens falam: mulher não gosta de sexo. Olha só, mulheres não gostam de sexo. Não gostam do trânsito, né? Não gostam de dado. Então assim, só que assim, imagina aquele quadro que eu dei como exemplo. Gosta pouco. Imagina aquele quadro que eu dei o exemplo, né? Daquela mulher cheia de coisa para fazer em casa e o homem sentado lá no sofá. Faz de conta que esse homem depois levantou, tomou um banho e aí ele foi deitar. Ele tá pronto, não tá? Ela tá pronta? Não tem como. O sexo começa no bom dia. O cara não pode ignorar ela o dia inteiro e achar que ele vai ter alguma coisa à noite. É no bom dia que começa. Ele não precisa bajular, não é isso que eu tô falando, mas ele tem que respeitar. Ela tem que querer. Como que ela vai querer? Não tem como. Não. Algumas mulheres têm dificuldade, sim, tá? Que aí às vezes entra a falta do autoconhecimento, às vezes questões religiosas, tabus. Existem algumas coisas que a mulher acaba não explorando, porque o corpo da mulher, olha, pai e mãe fala sobre masturbação para o filho, mas não fala sobre masturbação para a filha. É ensinado, mas aí no tempo certo, né? Os homens não fazem também no tempo certo com os filhos, né? A criança, o menino desde pequeno, você tem que aprender, porque a gente tem que tirar essa pele e tá ali estirando, gente. Exatamente. Não, é que entre eles, né, na época de adolescente, um vai passando pro outro, ensinamento. Mas pro menino é normal, né? Pra menina não é. Justamente por isso. Tem que quebrar. Mas é justamente por isso. Não é normal? Por que não é normal? Porque a mulher não pode se tocar, o corpo dela não é dela, é do homem. O homem que pode tocar, a mulher não pode se tocar, porque isso daí é nojento, é feio, né? Só que nisso também tem um tema importante, tá? Essa questão do homem abordar a mulher à noite sem
Bom, existe o estupro conjugal. Muita gente não aceita esse termo, mas ele existe, tá? Porque a partir do momento, mesmo sendo esposa, se você força a sua esposa a fazer algo que ela não quer, isso é um estupro conjugal, sim. Tem que ser conversado. Vocês estão com problema no sexo? Procura um profissional. Procura um profissional e pede ajuda. Vê onde que está o problema, né? Precisa se conhecer. Nós precisamos nos conhecer. O casamento não só em questão de sexo. O casamento não está legal? Procura ajuda, né? Muitos casais chegam no meu consultório com o casamento acabado já, né? E o psicólogo, ele está aí também para fazer um trabalho de prevenção. Não é só para apagar incêndio, né? Bom, a psicologia feminista, ela já surgiu há muito tempo, mas ainda por conta de algumas teorias machistas, que são antigas, né? Na verdade, precisavam ser revistas. Então, assim, ela só começou a ser divulgada mesmo para a população há pouco tempo, porque os psicólogos estavam fazendo estudos sobre isso, né? Como que nós precisamos, que tudo que nós fazemos tem que ter um embasamento científico, não dá pra gente fazer no achismo. Então, nós tínhamos que estudar um pouco mais sobre isso, né? Então, por isso que ele demorou para ser divulgado. Mas assim, o nosso papel como psicóloga é orientar em todos os ambientes que a gente trabalha. Só que nem todas as portas estão abertas para o psicólogo também. O psicólogo consegue fazer um trabalho de conscientização sobre o feminismo e empoderamento se abrirem as portas para eles. Se não abrir, não tem como. Então, eu me limito no meu consultório, né? E da forma que eu estou fazendo aqui. Fora o particular, né? Em casa, entre amigos, né? Conhecidos, pessoas que às vezes fazem perguntas. Então, o nosso compromisso na psicologia é um compromisso social. Nós precisamos orientar, nós precisamos acolher, né, mulheres que chegam muitas vezes já com um sofrimento muito grande no consultório, depressivas por conta de tudo isso. Me atropelei aqui, eu mesma me atropelei. Bom, tem algumas violências, né, que eu vou citar nomes porque às vezes algumas pessoas acabam não conhecendo. Então tem a violência patrimonial. Eu já tive relatos de mulheres que os homens compravam imóveis, carros e ficava no nome da mãe, no nome do pai, né, porque assim, se tivesse separação, então é muito comum. Super comum. É muito comum, né? Tem a violência física, que não é só espancar. Se o homem apertar você, se o homem te empurrar, isso também é uma violência física. A violência sexual não é só com a penetração, tá? Também tem a questão da abordagem, tá? A abordagem que o homem faz também é uma abordagem violenta muitas vezes. Carnaval tá aí para mostrar isso, né? É o momento que mais acontece, fora os outros momentos nas ruas. Então, né, aquela questão, e aí, gostosa? Isso Exato, é uma questão também, né? Exato. A violência moral, né, que muitas vezes acontece também com aquele homem que é manipulador, controlador, que faz a mulher acreditar que ela é menos, né, que ela não sabe nada, né, coloca em questão a saúde mental dela também. E a violência psicológica, né, que está ligada à violência moral. O feminicídio está sendo muito divulgado agora. Eu, pelo menos, estou achando que só agora. Eu acho que antes não estava. Agora que eu falo é do ano passado para cá. Eu acho que... Mas, assim, fico feliz mesmo assim, porque está sendo falado, tá? Está sendo visto. E não é mais invisível. Isso é importante para nós. Mas assim, antes da gente bater no peito e dizer sou livre, a gente tem que analisar a nossa vida, que faz parte do empoderamento isso.
Será que eu tenho voz? Será que eu sou submissa? Será que eu sou frágil? Será que eu estou atrás do homem? Né? Será que o meu comportamento mostra isso? A gente precisa se avaliar, né? Você tem que ser fiel a você mesma, ser fiel a você mesma. O que você quer é o que você vai fazer, tá? E aí é claro que é sempre com muita luta. Fácil não vai ser, nunca vai ser fácil, sempre com muita luta. E assim, nós somos capazes, nós podemos fazer escolhas sim, nós temos muitas possibilidades, temos que correr atrás das mesmas oportunidades, nós temos capacidades para isso. Algumas coisas eu tô devagar, né? É que é um tema muito delicado, eu não queria que nada passasse, mas cada coisa que eu estou falando aqui daria para aprofundar ainda mais, né? Precisaríamos de mais palestras, né? Levantar isso também. Essa questão que você levantou da sororidade, nós temos que nos unir sim, porque juntas sim somos mais fortes. Tá? Nós podemos fazer muitas coisas com essa união. Só que essa rivalidade, ela só deveria existir se fosse uma questão de competição de cargo, sabe? Porque é uma rivalidade normal, que fosse de homens e mulheres. Mas rivalidade entre mulheres, isso é péssimo. Estamos indo totalmente contra o movimento, totalmente contra. Né? Então não adianta falar eu sou feminista e ter rivalidade com mulher. Não adianta. Está totalmente errado. Bom, eu acho que aqui no sindicato, né, pelo que eu estou observando, vocês estão respeitando o movimento, estão buscando conhecimento, trazendo mulheres para ter o conhecimento. Hoje, falar que não sabe do feminismo não tem como, né? Ele está aí, né? Então nós temos como trazer informação, estudar muito sobre isso, para tentar materializar o conceito, né? E esse espaço aqui é importante, ele não pode acontecer só no mês das mulheres, não. Né? Ele precisa acontecer no ano inteiro, né? Precisa ter uma campanha no ano inteiro. E eu não estou falando só do sindicato, não. Todas as empresas deveriam ter isso, tá? Escolas também. Porque na escola a gente sabe que acontece também muita coisa. Porque os filhos, eles reproduzem o que eles enxergam nos pais. As crianças observam tudo e eles conseguem reproduzir isso. Quem tem filha sabe do que eu estou falando, porque às vezes a gente recebe umas queixas em casa, né? Bom, eu queria que vocês refletissem então sobre essa questão da união. Nós precisamos umas das outras, tá? Tem muita Mulher Maravilha por aí, a gente precisa olhar para os lados. Não só pesquisar sobre mulheres que já lutaram, mas pesquisar um pouco mais sobre mulheres que estão no nosso convívio, tá? Por enquanto é isso.